Para começar, a gente entende literatura a partir do tempo em que ela acontece. A literatura não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de um determinado período histórico, com acontecimentos sociais, com mudanças históricas, com política, com sociologia, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você não compreende a maneira que a literatura se comporta sem antes entender o contexto histórico em que a literatura acontece. E isso é especialmente verdade em relação ao trovadorismo. E qual é esse contexto histórico? Para isso, vamos nos localizar aqui no tempo. Trata-se do período da Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 ao ano 1500, contando a partir da queda do Império Romano e tendo seu fim ali por volta do início das grandes navegações. Não tem uma data exata, esse tipo de coisa não é marcado. Foi 20 de janeiro de tal ano que não existe, mas é mais ou menos. É uma data aproximada do que aconteceu. Aí vamos relembrar. O período anterior à era medieval foi o período clássico, né? Naquele momento histórico, as grandes referências culturais são Roma e os gregos antes deles. Então, a dissolução do Império Romano dá um vácuo de poder que passa a ser ocupado por dois grandes poderes que vinham surgindo naquele momento. Primeiro, os países que vão formar a Europa medieval e a Igreja cristã organizada no Ocidente, que mais tarde a gente vai conhecer como a Igreja Católica Romana. Tanto é que uma das instituições desse período que mais vai ter poder político e religioso é o Sacro Império Romano, que é quase que uma mistura aí entre o poder secular e o poder religioso. É nesse momento que começa a formação da Europa. Vamos lembrar que era costume do Império Romano chegar numa terra e colonizá-la. Eles levavam para lá a sua cultura, ensinavam, entre aspas, é claro, os seus costumes, a sua maneira de fazer política, a sua maneira de educar, e essas nações assimilavam todo o conhecimento que o Império Romano tinha, que por sua vez foi assimilado do conhecimento grego, entendeu? Então, tecnologicamente, socialmente, os povos que eram dominados pelo Império Romano acabavam se aprimorando, mesmo que estando sob um estado de vassalagem em relação ao Império. Mas chegou um momento em que o Império Romano cresceu demais, se fragmentou, passou por várias crises políticas e eventualmente caiu. O que foi a oportunidade para que esses vários povos dominados pelo Império Romano, ali naquela porção de terra que a gente chama de Europa, começassem a emergir como reinos independentes. Entendeu? É o fim da era dos imperadores e o início da era dos reis. E é nesse ponto que vão surgir as monarquias e, consequentemente, também a nobreza europeia. Qual é a diferença entre as monarquias e a nobreza? As monarquias são aqueles que vão deter o poder político. E a nobreza são os grandes proprietários de terra ou de algum negócio muito importante, muito fundamental para a sociedade e que dão apoio político e financeiro para a monarquia. Então vamos localizar aqui embaixo. Quem são os grandes poderes sociais daquele período? Em primeiro lugar, a igreja e as monarquias. E aqui existe uma alimentação mútua na maneira como eles funcionavam. A igreja dava legitimidade aos reis, porque se partia da tese de que o poder secular foi constituído por Deus. E, ao mesmo tempo, os reis forneciam apoio político para a igreja, entendeu? Havia uma simbiose aqui nos poderes. O outro poder aqui é a nobreza, né? A aristocracia, são as pessoas apoiadas pelo rei ou apoiadas pela igreja que ocupavam grandes espaços de terra ou tinham um negócio muito importante para o país e que, por consequência, tinham ali o seu poder econômico e a sua influência política. E devagarinho vai surgindo no horizonte
aquilo que a gente vai chamar de mercantilismo, o avô do capitalismo moderno. São pessoas que vão começar a enriquecer através do comércio, através da troca de materiais, de especiarias e companhia limitada. Até aí vocês estão conseguindo me entender? Essa é uma época em que o cristianismo ele vai se proliferar pela Europa, ele vai ocupar o espaço de religião mais poderosa no lado ocidental do mundo. É importante frisar isso, porque do outro lado do mundo existe uma outra religião crescendo, que é o Islã, entendeu? Além, é claro, das religiões mais antigas ainda, que são as religiões orientais, como o shintoísmo, como o confucionismo, o budismo e os outros ismos ali do Oriente, os quais a gente não vai tocar no momento, porque não tem a ver com o assunto que a gente está explorando. Ok. Por que que os nobres, por que que os aristocratas têm tanta importância nesse jogo? Porque o apoio deles quase sempre está relacionado ao provimento de poder militar. Eles, os nobres, provinham ao rei e à igreja um exército, entendeu? Você é um senhor de terra, você tem vassalos, você tem o poder de convocar pessoas para lutar no seu nome, que por sua vez vai lutar em nome do rei, entendeu? Isso se torna muito importante ali no período das cruzadas. São as disputas religiosas pela Terra Santa, o que marca uma inimizade histórica entre o cristianismo e o islamismo. Obviamente, foi começado por, por nós. Os cristãos foram os primeiros a fazer merda e tornar a convivência entre muçulmanos e cristãos um pouco mais complicada do que deveria ser. Tem livros que falam das cruzadas do ponto de vista cristão e tem livros que falam do ponto de vista muçulmano. É sempre bom dar uma olhada nos dois lados da história. Mas, até onde se sabe, a precisão histórica aponta de que quem provocou a maior parte das afrontas militares foram os cristãos. Não havia necessidade nenhuma de chegar lá e tentar dominar Jerusalém ou tentar dominar as partes do Império Bizantino, que estavam caindo para os califados muçulmanos, mas os cristãos europeus acharam por bem que deveriam ir. E a motivação para isso, em primeiro lugar, foi religiosa. Ainda que tivesse motivação social, motivação política, em primeiro lugar, foi uma motivação religiosa. Beleza? Vamos adiante? Uma vez que a gente compreende aqui o contexto sócio-histórico daquele momento, a gente passa a pensar um pouco sobre a mentalidade do ser humano na era medieval. Como é que esse homem pensava, como é que funcionava a cabecinha dele. E lembrando, eu estou falando do lado de cada mundo, não do mundo inteiro. O mundo não se resume ao Ocidente. Em primeiro lugar, esse homem, ele é um homem vinculado à teologia cristã. Ele é um homem profundamente religioso. Não exatamente religioso do jeito que nós somos, porque a religiosidade medieval era diferente da nossa, entendeu? Ela era, ao mesmo tempo, mais apaixonada, mas também um pouco mais desapegada. Mas a ideia é que eles viviam tendo a ideia de que Deus estava no centro de todas as coisas. O que significa dizer isso? Que Deus estava no centro das relações sociais. Então, se eu tenho um patrão que me caceta e me oprime, foi porque Deus quis. Se eu tenho um rei injusto, foi porque Deus quis. Se o bispo da minha congregação não é tão bom quanto deveria ser, Deus quis. Então eu vou aceitar, porque essa foi a vontade de Deus, entendeu? Deus no centro de todas as coisas. Deus no controle de todas as coisas, ok? Isso é muito reforçado na maneira como as pessoas eram catequizadas naquela época. Elas eram ensinadas de maneira que elas se tornassem o mais obedientes, mais servis possíveis, tanto para o poder religioso,
clero católico daquela época, quanto para o poder secular, o rei e os aristocratas. Também existe aqui, ó, uma tensão entre o cristão e o pagão. E aí eu quero trazer uma informação para vocês. A Europa não é o berço do cristianismo. O berço do cristianismo é o Oriente Médio. O segundo lugar a receber influência cristã é a África. A Europa foi o terceiro ponto de parada, entendeu? Não o primeiro, não o segundo. Ela foi onde o cristianismo se desenvolveu com maior força, mas ela não é o berço. E lembrem, existia uma cultura antes da cultura cristã chegar na Europa. Existiam povos com suas lendas, com seus mitos, com suas histórias, com suas crendices, com seus deuses, entendeu? Existia todo um repertório cultural anterior ao cristianismo. E o que acontece quando o cristianismo chega? Acontece uma mistura entre o repertório religioso pagão e o repertório religioso cristão. Elementos do paganismo das nações europeias anteriores ao cristianismo começam a ser incorporados dentro da fé cristã. E elementos do cristianismo passam a ser incorporados dentro desse repertório mitológico europeu do passado. Talvez um dos melhores exemplos disso é a maneira como foi tratada a lenda do Ragnarok dos povos vikings. O Ragnarok, ele acontece no Ragnarok acontece a morte dos deuses e o fim de toda uma era de deuses e heróis do passado viking, né? Mas no fim, como é que termina essa batalha, essa luta toda? Um homem e uma mulher e uma árvore. Foi o gancho que foi pegado para fazer evangelização falando de Adão e Eva e uma maneira de catequizar esses povos, entendeu? Nem sempre a abordagem cristã foi violenta, entendeu? Ela sempre foi uma violência, às vezes cultural, às vezes física, mas nem sempre ela foi violenta. Às vezes ela tentou costurar a cultura do povo nativo com o cristianismo. Aconteceu no Brasil também, entendeu? Essa tentativa de costurar uma cultura na outra. Às vezes provocando o sincretismo, sim, às vezes não. Mas o ponto é que vai acontecer essa mistura. Vai acontecer essa tensão entre o cristão e o pagão. É por isso que em muitas histórias de cavaleiros medievais, que a gente vai ver aqui nas novelas de cavalaria, é comum você encontrar ao mesmo tempo o elemento cristão na figura de anjos, na figura do próprio Jesus aparecendo para o cavaleiro, de ele defendendo a fé cristã, e a figura de seres pagãos, como gigantes, como bruxas, como elfos, como gnomos, e daí por diante. Sacou a parada? Um outro ponto é a baixa expectativa de vida ali no período medieval. Hoje em dia a gente tem a oportunidade, pelo menos aqui no Brasil, de sofrer até os 75 anos e se aposentar muito mal, entendeu? No período medieval isso não era muito possível. Você estava no auge aos 20, se você tivesse sorte, chegava aos 40. Quem tinha muita sorte, chegava aos 60. Mas a expectativa de vida não era muito alta. Não havia antibiótico, principalmente não havia SUS, entendeu? Então você não poderia ir no hospital, não tinha. Não tinha remédio, uma gripezinha poderia ser fatal. Quebrou a perna, meu filho, ou você perde a perna ou você dançou, porque não tinha o que fazer, entendeu? Não tinha técnica médica para isso. Sem falar que a medicina da época era uma mistura ainda do curandeirismo pagão com alguns avanços que já haviam aparecido, entendeu? Aquele negócio do médico estar com a mão limpinha para costurar uma perna não existia, entendeu? Mas, bactéria. Já era desse jeito. Então, esse homem medieval, ele é um homem que está muito próximo da morte. Ele é um homem que sabe que a morte está na esquina. E isso torna ele ainda mais apegado ao cristianismo. Por que, especialmente? Por causa do medo terrível de ir para o colo de Satanás. Entendeu? Que era uma ameaça que batia na porta desse homem. Entendeu? Lembram? É a teologia cristã.
E a teologia cristã pressupõe uma vida após a morte que pode ser muito confortável nos braços de Jesus, ou pode ser extremamente terrível no colinho do capeta. Entendeu? Então, essa preocupação está aqui na cabeça do homem medieval. E isso vai tornar esse homem ainda mais subserviente aos poderes sociais daquele momento. Beleza? Uma outra questão é a figura da mulher na cabeça do homem medieval. E essa figura da mulher, ela fica entre Maria e Eva. Ao mesmo tempo, ela é fonte de sedução e pecado, e ela é fonte de redenção e aconchego. A imagem da mulher na cabeça do homem medieval, ela fica nessa dualidade. Ela provoca desejo, mas ela também pode ser a mediadora da salvação. Compreendem a parada? Então, você vai ter algumas referências medievais à mulher, como se fosse o poço profundo do pecado humano, entendeu? Como se fosse um instrumento do diabo para seduzir os pobres mancebos para a perdição. Daí, mais tarde, a Inquisição. E você vai ter imagens da mulher como algo extremamente puro e redentor, quase divino. Uma mulher intocável, uma mulher perfeita, uma mulher pura e libada, refletindo a imagem de Maria. Interessante, né? Aí nós temos a imagem de Jesus, e Jesus aqui, no período medieval, é um juiz. Talvez uma boa maneira de entender isso é assistindo o Alto da Compadecida e vendo a lógica do julgamento do João Grilo do Chicó ali. Jesus não é o Salvador. Jesus é o juiz da humanidade. Jesus não está ali para cobrir seus pecados, ele está para julgar a sua vida ruim. Entendeu? E nesse ponto, Maria assume o papel de advogada, aquela que vai olhar por você na hora da sua morte. Manjou a parada? É interessante. Temos também a questão do amor, a tensão entre o amor e o desejo, amar a mulher, a sua beleza, a sua inocência, a sua pureza, e ao mesmo tempo desejar o seu corpo, e, sobretudo, os ideais de amor da cavalaria, que no caso é o amor cortês. Nós vamos ver isso mais à frente, daqui a uns instantes. Muito bem, muito bem, muito bem. Seguimos para falar da produção literária daquela época. Aí vamos lembrar, essa produção literária, ela acontece dentro de um contexto que a gente já viu aqui, e ela acontece partindo da mente desse homem medieval, da maneira como esse homem medieval vê o seu mundo. A arte sempre é um reflexo da nossa visão de mundo, sempre é um reflexo da maneira como a gente sente o mundo à nossa volta. Então vamos ver os principais gêneros. Primeiro, as novelas de cavalaria, da onde vai vir o ideal do cavaleiro medieval, do paladino, que é um cavaleiro que ao mesmo tempo luta pelo amor da sua dama e pela sua fé. Sacaram? Ele é dividido, o coração dele é dividido entre o amor, a dama, a que ele se refere, e a sua fé. Tem muitas novelas de cavalaria. Entre elas, eu recomendo a leitura das novelas de Carlos Magno, o ciclo arturiano e Orlando Furioso. Entendeu? São figuras cavalheirescas que vão aparecer. São histórias de aventura desses cavaleiros. Outra coisa é que algumas dessas histórias estão diretamente ligadas à formação de uma identidade nacional. Por exemplo, o ciclo arturiano, ele representa a formação da identidade da Grã-Bretanha, lá da Inglaterra, entendeu? É como se fosse a saga da formação daquele povo. O ciclo de Carlos Magno, por sua vez, representa a mesma coisa em relação à França, se eu não estou enganado. Tá bom? O Império Carolíngio
essas histórias, além de representar um ideal de homem, um ideal de cabra macho na cabeça deles, elas também representam um povo. Mais ou menos como vão fazer as epopeias gregas e as epopeias romanas antes das novelas. Beleza? Temos os nobiliários e as geografias, que são uma literatura preocupada mais com a questão da hereditariedade da nobreza. Eles querem saber da onde vem o seu sangue. São histórias de família, imagens de família, genealogias e companhia limitada. Isso aqui é pouco interessante para uma prova de vestibular. Vamos lembrar que pode ser que eles perguntem se existiu isso. Se perguntarem, existiu. Temos as crônicas históricas. Professor, qual é a diferença das crônicas históricas para as novelas de cavalaria? As novelas de cavalaria, elas estão ali muito mais próximas do mito e da lenda do que da realidade. Enquanto que as crônicas históricas, embora algumas vezes carreguem elementos místicos, mágicos, religiosos, elas estão mais próximas de algo que aconteceu, entendeu? Eu não estou dizendo que elas representam a realidade tal como ela foi, mas elas foram escritas para representar eventos históricos, entendeu? Por isso que você vai ter crônicas contando a história da fundação de Portugal, crônicas das batalhas das Cruzadas, crônicas das batalhas do Reino da Espanha contra os mouros, entendeu? São tentativas de representar a história, mas ainda assim com alguns elementos de ficção. Às vezes até muitos elementos de ficção. E talvez a produção literária mais rica daquela época, as cantigas, tá bom? Isso aqui eu já estou falando lá pro lado da Península Ibérica, tá bom? Que é a parte da literatura que toca a gente aqui no Brasil. Beleza? As cantigas são uma produção que mistura poema e música. Existem 4 tipos de cantigas na tradição portuguesa: cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. E, ok, voltando. Sobre as cantigas. A gente pode entender as cantigas em paralelo uma com a outra, vendo as características opostas que elas têm. Por exemplo, as cantigas de amor, elas predominantemente eram cantadas em ambiente de corte, mansões, palácio, entendeu? Festivais que reuniam a aristocracia portuguesa, beleza? Elas eram voltadas para a população mais rica do país. Por outro lado, as cantigas de amigo eram populares. Elas encontravam seu lugar nas periferias do Reino de Portugal. No porto, na praça, na feira. Deixa eu colocar assim. Imagine que isso aqui é Roberto Carlos e isso aqui é Limão com Mel, entendeu? Limão com Mel seria a cantiga de amigo, Roberto Carlos, cantiga de amor. O ambiente muda, a maneira de se fazer muda, as pessoas que curtem aquela tipo de coisa mudam também. Eu não estou falando que alguém popular não curtiria uma cantiga de amor, mas ele teria muito mais acesso a uma cantiga de amigo, beleza? A linguagem das cantigas de amor era mais complexa, era muito mais elaborada, ao passo que as cantigas de amigo, por sua vez, tinham uma linguagem mais simples, cheia de paralelismos, uma repetição na letra. Diferente das cantigas de amor, que eram carregadas de metáforas, metonímias e várias figuras de linguagem que deixavam os poemas, as cantigas, muito mais complexas e mais ricas, linguisticamente falando. O eu lírico das cantigas de amor é um eu lírico masculino. Então, se trata de uma canção de um homem cantando para uma mulher, beleza? E aí é importante falar, esse homem, ele vai cantar, mas através do ideal de amor cortês. O que é o amor cortês? É aquele amor que tenta ao máximo preservar a reputação da dama, entendeu? Ele fala dessa mulher, mas ele não quer identificá-la. Ele fala dessa mulher, mas ele não usa palavras que possam colocar
a pureza dela em risco, entendeu? Mais que isso, essa cantiga de amor quase sempre está acompanhada por aquilo que a gente chama de coita de amor. O que é a coita de amor? É o sofrimento amoroso por uma mulher que para mim é inacessível ou que despreza o meu amor. Em outras palavras, é aquilo que hoje em dia a gente entende como sofrência, entendeu? O sertanejo se utiliza muito disso. Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse um descendente distante da ideia de coita de amor do período medieval. Já as cantigas de amigo têm seu eu lírico quase sempre feminino. E o sentimento predominante nas cantigas de amigo é o quê? A saudade. A saudade de quem partiu. Uma das melhores maneiras de experimentar isso aí é aquela canção Ondas do Mar de Vigo. Vocês procurem em casa, vocês vão curtir. Ela é por excelência uma cantiga de amigo. Uma outra coisa é que aqui, ó, não se liga mais para o ideal de amor cortês. Ou seja, a linguagem da cantiga de amigo ela é aberta. O eu lírico declaradamente apresenta seu amor pela pessoa a quem ele está dedicando aquela canção. É uma mulher falando paixão, falando amor pelo seu amado. Manjaram a parada? Já as cantigas de escárnio e maldizer, como o nome já diz, têm o objetivo de avacalhar a reputação de alguém. Entendeu? Professor, mas é só a mesma coisa, escárnio e maldizer? Não. As cantigas de escárnio são avacalhar a reputação alheia, mas com estilo, entendeu? Sem o uso de palavras de baixo calão. Por outro lado, as cantigas de maldizer avacalham sem dó, entendeu? A, a outra pessoa, colocando ali as coisas mais baixas possíveis para fora em relação à reputação da outra pessoa. Seria mais ou menos o seguinte, ó, se na cantiga de escárnio eu digo a mãe dele tem uma reputação duvidosa, entendeu? Na cantiga de Moisés, eu vou dizer que ele é um grandíssimo filho da puta, entendeu? A diferença é essa. Uma, ela arregaça a reputação do outro com eufemismos, e a outra tem uma linguagem mais direta, mais escalabrada, mais violenta em relação à pessoa que eu estou me dirigindo. Mas elas são sempre ali um momento de disputa entre dois poetas ou um momento de desabafo de um poeta em relação a alguém que lhe fez mal. Por último, ali na beirada do final da Idade Média, nós temos os autos. O que são os autos? Os autos, em resumo, são teatro religioso. E aqui a gente tem uma figura muito importante que é o Gil Vicente. O Gil Vicente ele foi um teatrólogo, um dramaturgo português, extremamente proficiente, extremamente querido pela corte portuguesa. E o que caracteriza o teatro vicentino é a mistura dos elementos religiosos com uma crítica ácida à sociedade portuguesa. O Gil Vicente costumava, ao mesmo tempo, trazer os valores cristãos para suas obras, mas denunciar os pecados típicos que os portugueses cometiam. E ele simplesmente não poupava ninguém. Pegava desde o maluco que bebia no porto até o padre que celebrava a missa. Todas as figuras possíveis que passavam pela cabeça dele de serem condenadas através do teatro, assim, condenadas não, criticadas através do teatro, ele colocava lá e fazia a sua crítica. O teatro vicentino, ele já tem um pé ali no momento do Renascimento, entendeu? Ele já coloca para fora alguns elementos daquilo que mais tarde a gente vai chamar de humanismo e que vai marcar a nova fase da sociedade. O período trovadoresco vai começar a minguar a partir do momento em que o mundo começa a encolher. E quando que o mundo começa a encolher? No momento que as pessoas começam a compreender o tamanho do mundo. As grandes navegações, a descoberta de novos continentes, o surgimento de religiões concorrentes com o catolicismo, que no caso é o protestantismo, que embora seja cristão, era concorrente, entendeu? A queda das monarquias, tudo isso serviu para enfraquecer
a ideologia, a maneira de se viver medieval, porque estava surgindo um novo tipo de humanidade, que era a humanidade do período renascentista. Surge então a era do homem.